E se um simples toque de dedos pudesse mudar toda a sua vida para sempre? Ela, com apenas 23 anos, vivia prisioneira das regras. Até que o milionário tocou sua mão. Não foram palavras românticas nem promessas, foi apenas esse toque que despertou nela algo que jamais havia sentido. Me conta, de onde você está assistindo? Se você quer descobrir como esse amor proibido desafiou toda uma família, se inscreve no canal e deixa aquele like. Essa história vai te emocionar. O sino da igreja matriz ainda ecoava pela manhã fria, quando Iracema sentiu pela primeira vez aquele calor inexplicável percorrer sua pele. Não foi uma palavra, nem mesmo um olhar. Foi apenas o roçar acidental dos dedos dele ao segurar a porta da confeitaria. Mas algo dentro dela se quebrou naquele instante, como um ladrilho antigo que finalmente cede depois de anos resistindo ao tempo. As verdadeiras revoluções não começam com gritos, mas com sussurros que a alma reconhece antes mesmo da mente. Iracema observou o desconhecido enquanto ele se afastava pela rua de paralelepípedos. Sua figura imponente contrastava com a arquitetura colonial de casarões coloridos e vasos de jasmins que enfeitavam as sacadas. Vestia um terno escuro que evidenciava sua procedência de outro mundo, um que ela só conhecia através das revistas que folheava escondida no salão de beleza do bairro. De volta à casa da família, com o aroma de canela e limão que sempre impregnava a cozinha, onde sua avó Jurema preparava o almoço, Iracema tentou ignorar aquela sensação persistente. Aos 23 anos, sempre havia sido a filha exemplar, a que bordava rendas enquanto suas amigas dançavam nas quermesses da praça. Sua rotina estava medida pelos horários da missa na igreja matriz, pelas receitas de sua avó e pelas novenas que rezava palavra por palavra. "Está tudo bem, menina? Parece que viu uma assombração", perguntou Jurema, suas mãos enrugadas, amassando com precisão a massa para o pão do dia. "Estou bem, vó. Só pensava que preciso terminar o bordado para domingo." Mas não era verdade. Pensava em mãos desconhecidas, em olhos que mal havia olhado e em uma sensação que nunca antes havia experimentado. E isso a aterrorizava mais do que qualquer sermão sobre pecado que tivesse ouvido na igreja. Enquanto isso, na pousada junto à orla, Murilo Penteado desempacotava sua bagagem com movimentos mecânicos. Aos 42 anos, o empresário paulistano havia viajado àquela pequena cidade histórica do litoral por negócios, não por prazer. Seu cabelo já mostrando fios prateados nas têmporas e as linhas ao redor dos olhos contavam a história de 2 décadas de decisões difíceis. A empresa construtora que havia fundado precisava se expandir e os terrenos próximos ao casario histórico representavam a oportunidade perfeita para um resort de luxo que transformaria a economia local. Da janela de seu quarto, Murilo contemplava o mar, tão diferente da paisagem urbana de São Paulo, à qual estava acostumado. Por um instante, recordou da jovem da confeitaria, com seu vestido florido até os joelhos e seu olhar esquivo. Havia algo nela que lhe pareceu inquietantemente autêntico, uma pureza que contrastava com tudo o que ele havia conhecido na capital. "São apenas negócios", disse a si mesmo em voz alta, tentando se lembrar por que estava ali. Esta cidade não é mais que uma oportunidade de investimento. Mas algo em seu interior, uma voz que havia ignorado durante anos enquanto construía seu império, lhe sussurrava que mentia. E Murilo Penteado, o homem que nunca duvidava, encontrou-se pela primeira vez em muito tempo sem saber exatamente o que fazer com uma emoção que não podia classificar em sua ordenada vida. O mercado municipal fervilhava de atividade naquela manhã de quinta-feira. Entre barracas de frutas, peixes frescos e verduras recém-colhidas, Iracema ajudava seu pai no negócio da família. 3 gerações vendendo as melhores cachaças artesanais e geleias da região haviam convertido o Ponto dos Peixoto em uma instituição local. "Leve essas garrafas para o depósito", ordenou Jairo, seu pai, um homem cujas mãos perpetuamente cheiravam a ervas e cuja rigidez moral era tão inflexível quanto sua coluna vertebral. Enquanto Iracema carregava as pesadas garrafas, ela ouviu. Murilo examinava as frutas em uma banca próxima, conversando com o vendedor sobre as variedades locais.
Vestia-se mais casual que no dia anterior, mas continuava se destacando entre os moradores como um falcão entre pardais. Posso ajudá-lo a escolher? As palavras saíram da boca de Iracema antes que pudesse detê-las, surpreendendo-se com sua própria ousadia. Murilo virou-se, reconhecendo-a instantaneamente. A moça da confeitaria, sorriu, e Iracema sentiu que suas pernas fraquejavam. Parece que conhece bem estes produtos. Minha família tem vendido cachaças e geleias por 3 gerações, explicou ela, apontando discretamente para a banca de seu pai. As jabuticabas estão perfeitas para acompanhar, enquanto o cupuaçu é ideal para um doce mais elaborado. E quais você recomenda para alguém que quer levar um sabor autêntico desta terra? Perguntou ele, seu olhar fixo nela, com uma intensidade que a fez corar. A cachaça envelhecida com amburana. É intensa, complexa, tem personalidade, respondeu, surpresa pela metáfora que inconscientemente havia escolhido. O intercâmbio durou apenas alguns minutos, mas foi suficiente para que Jairo Peixoto observasse de sua banca com a testa franzida. Quando Iracema retornou, seu pai a recebeu com uma expressão que ela conhecia bem demais. Quem é aquele homem? Perguntou com tom severo. Não sei, pai. Só estava ajudando-o a escolher. Não gosto de como ele olhava para você, sentenciou Jairo. Não é daqui e tem idade suficiente para ser seu pai. Iracema baixou o olhar, mas dentro dela, algo se rebelou pela primeira vez. É a idade que importa ou é o medo do desconhecido? Pensou, embora não se atrevesse a pronunciar. Naquela tarde, enquanto o sol começava a descer sobre o mar, Murilo visitou o gabinete do prefeito. As plantas do resort se espalhavam sobre a mesa, enquanto ele explicava os benefícios econômicos que traria para a comunidade. Compreendo os benefícios econômicos, senhor Penteado, disse o prefeito com cautela. Mas o casario colonial é patrimônio histórico. Muitas famílias se oporão a vender-lhe os terrenos adjacentes. O progresso sempre encontra resistência no início, respondeu Murilo, com a segurança de quem ganhou demasiadas batalhas similares. Mas todos têm um preço, até mesmo as tradições. Ao sair da prefeitura, seus passos o levaram involuntariamente em direção ao mercado, já quase vazio àquela hora. Para sua surpresa, Iracema ainda estava lá, ajudando seu pai a fechar a banca. A cachaça estava deliciosa, comentou ao se aproximar segurando uma pequena garrafa de vidro. Mas me pergunto se poderia recomendar-me uma geleia igualmente autêntica. Jairo Peixoto interpôs-se entre eles, sua expressão carrancuda. Fechamos em 5 minutos, senhor. Murilo, acostumado a lidar com negociadores difíceis, reconheceu a barreira imediatamente. Desculpe-me, só queria agradecer à sua filha por sua excelente recomendação. Vocês têm um produto excepcional. Minha filha conhece bem nosso negócio, respondeu Jairo secamente. E também conhece bem seu lugar e suas responsabilidades. O olhar que Iracema e Murilo trocaram por cima do ombro de Jairo continha mais palavras do que qualquer conversa que pudessem ter tido. Era uma promessa silenciosa, um reconhecimento de que o que havia começado não poderia ser detido tão facilmente. Os rumores viajam rápido em uma cidade pequena. Em menos de uma semana, todos sabiam que o empresário paulistano, o que queria construir sobre terrenos próximos ao casario histórico, havia estado perguntando por Iracema Peixoto. Dizem que o viram esperando do lado de fora da biblioteca quando você sai do seu trabalho de meio período, comentou Clarice, sua melhor amiga desde a infância, enquanto tomavam um café na praça. Iracema, esse homem deve ter mais de 40 anos. 42, respondeu Iracema sem pensar, e no instante se arrependeu ao ver a expressão alarmada de sua amiga. Ele me disse quando nos encontramos na biblioteca. Coincidência. Não existem coincidências quando um homem como ele procura uma moça como você, advertiu Clarice. Meu primo trabalha em São Paulo no setor imobiliário. Diz que Murilo Penteado tem fama de implacável. Destruiu negócios familiares para conseguir terrenos e dizem que não tem coração. Iracema mexeu seu café, incapaz de reconciliar essa imagem com o homem que lhe havia falado com genuíno interesse sobre literatura clássica quando se encontraram casualmente entre as estantes da biblioteca municipal,
onde ela ajudava 3 tardes por semana. Às vezes as pessoas não são o que dizem que são, murmurou. Nesse momento, como invocado por suas palavras, Murilo apareceu na praça, conversando com o padre da igreja matriz. Sua presença alta e distinta contrastava com a figura afável e baixa do religioso. Olhe só, sussurrou Clarice. Ele está até tentando ganhar a igreja para seu projeto. Mas Iracema observou algo mais. A forma respeitosa com que Murilo escutava o ancião, assentindo ocasionalmente, com uma expressão que parecia genuinamente interessada. Não era a atitude de alguém manipulador, mas de alguém que realmente prestava atenção. Quando seus olhares se cruzaram através da praça, Iracema não desviou o olhar como teria feito uma semana atrás. Sustentou seu olhar durante um instante que pareceu conter um universo inteiro de possibilidades. Murilo inclinou ligeiramente a cabeça, uma saudação tão sutil que só ela percebeu. Naquela noite, durante o jantar familiar, o tenso silêncio foi quebrado por Bruna, sua irmã mais nova de 19 anos. É verdade que você está se vendo com o empresário de São Paulo? Perguntou diretamente, ignorando o olhar de advertência de sua mãe. O garfo de Jairo Peixoto parou no meio do caminho até sua boca. Do que sua irmã está falando? Exigiu, sua voz perigosamente controlada. Não estou me vendo com ninguém, pai, respondeu Iracema, embora sentisse que cada palavra a sufocava. Encontrei-o algumas vezes na cidade, é só isso. Não quero que fale com esse homem, sentenciou Jairo. Ele não é confiável. Vem para destruir, não para construir. E tem o dobro da sua idade. Jairo, interveio Marta, sua mãe, com tom conciliador. Não, Marta. Nossa filha não vai se misturar com um homem que quer transformar nossas tradições em atrações turísticas. Bateu na mesa com a palma da mão. Está claro, Iracema? Iracema assentiu, os olhos fixos em seu prato, mas dentro dela algo se rebelava cada vez com mais força. A vida que até pouco tempo lhe havia parecido suficiente, agora se sentia como uma gaiola. E tudo por um simples roçar de dedos que havia desencadeado um terremoto em seu interior. Enquanto isso, em seu quarto de pousada, Murilo contemplava os documentos do projeto que o havia trazido à cidade. Os números eram impressionantes. O resort geraria milhões em lucros, assegurando o futuro de sua empresa durante décadas. Mas pela primeira vez em sua carreira, os números pareciam frios, vazios de significado. Tirou do bolso o pequeno frasco de cachaça de amburana que havia comprado. É intensa, complexa, tem personalidade. As palavras de Iracema ressoavam em sua mente enquanto contemplava o mar da sua janela. Havia vindo a esta cidade com um propósito claro, e agora tudo se complicava por sentimentos que acreditava ter deixado para trás há muito tempo. A casa da avó Jurema era um refúgio em meio à tempestade que havia se desencadeado na vida de Iracema. Enquanto ajudava a anciã a regar os vasos de jasmins e manjericão que povoavam o pequeno quintal, sentia que podia respirar livremente pela primeira vez em dias. Você está com a cabeça nas nuvens, menina, observou Jurema. Seus 90 anos não haviam diminuído sua perspicácia. E não é por causa das orações. Iracema sorriu, incapaz de mentir para a única pessoa que sempre havia visto através de suas máscaras. Conheci alguém, vó? O paulista da pousada não era uma pergunta. Os olhos cor-de-mel de Jurema, idênticos aos de sua neta, brilhavam com conhecimento. A cidade inteira fala disso. Não há nada para se falar, suspirou Iracema. Só nos encontramos algumas vezes. Jurema deixou o regador e tomou as mãos de sua neta entre as suas, ásperas por décadas de trabalho duro. Às vezes um encontro é suficiente para mudar o rumo de uma vida, disse com voz suave. Eu sei bem disso. Iracema olhou surpresa para sua avó, que sempre havia sido o pilar da tradição familiar, o exemplo de devoção e recato que todos esperavam que ela seguisse. A senhora avó? Jurema assentiu lentamente, seus olhos se perdendo em lembranças distantes. Tinha a sua idade quando conheci Sebastião. Era músico, negro, 10 anos mais velho que eu. Um sorriso triste se desenhou em seu rosto enrugado. Meu pai o considerava inadequado, é claro. A família se opôs. E eu? Eu escolhi o seguro em vez do que fazia meu coração bater. Iracema escutava,
paralisada por uma revelação que nunca havia imaginado. O que aconteceu com ele? Foi para o Rio de Janeiro. Eu me casei com seu avô, um bom homem que me deu uma boa vida. Jurema apertou as mãos de sua neta. Não me arrependo da família que construí, mas há noites em que ainda escuto seu violão nos meus sonhos. Um silêncio carregado de significado envolveu o quintal, apenas interrompido pelo zumbido das abelhas entre as flores do jasmineiro. Seu pai quer protegê-la, continuou Jurema, mas às vezes protegemos tanto que sufocamos. Você deve decidir seu caminho, Iracema. Mas lembre-se, a vida é longa para vivê-la sem paixão, mas curta demais para desperdiçá-la em arrependimentos. Naquela tarde, enquanto voltava para casa pela orla, Iracema viu Murilo sentado sozinho em um banco em frente ao mar. Antes que pudesse decidir se deveria se aproximar ou não, ele levantou o olhar como se tivesse sentido sua presença. Iracema, disse simplesmente, e seu nome em seus lábios soava como uma promessa. Não deveria estar falando com você, respondeu ela, mas seus pés se recusaram a continuar andando. Eu sei. Murilo sorriu levemente. No entanto, aqui está você. Iracema sentou-se ao lado dele, mantendo uma distância prudente que, no entanto, se sentia íntima. Todo mundo fala sobre nós, disse ela, e nem sequer existe um nós. Não existe? Perguntou ele, olhando-a com uma intensidade que a fez tremer. Meu pai diz que você veio para destruir, não para construir. Iracema decidiu ser direta. Que quer comprar os terrenos do casario histórico para seu resort e que arruinou negócios familiares antes. Murilo suspirou profundamente, olhando o horizonte onde o céu e o mar se fundiam em uma linha difusa. Tomei decisões das quais não me orgulho, admitiu. Construí minha empresa fazendo o que fosse necessário para sobreviver. Mas isso foi antes. Antes do quê? Antes de entrar naquela confeitaria e algo mudar, respondeu com uma honestidade que surpreendeu a ambos. Antes que esta cidade me fizesse questionar tudo o que eu acreditava saber. O vento salgado bagunçou o cabelo de Iracema, e Murilo conteve o impulso de afastar uma mecha de seu rosto. Tenho 42 anos, Iracema, disse com gravidade. Vivi quase o dobro da sua vida. Deveria ser sábio o suficiente para me afastar de você. E eu deveria ser sensata o suficiente para não estar sentada aqui com você, respondeu ela. No entanto, repetiu ele, e nessa palavra cabia um mundo inteiro de possibilidades. A notícia explodiu como uma bomba durante o almoço de domingo. A empresa de Murilo Penteado havia apresentado uma oferta formal para comprar não só os terrenos adjacentes ao casario histórico, mas também várias propriedades do centro da cidade, incluindo imóveis próximos ao negócio dos Peixoto. E ainda acredita que as intenções dele com você são honestas? A voz de Jairo vibrava de indignação enquanto agitava o jornal local. Ele quer nos tirar tudo. Iracema sentia que o chão se abria sob seus pés. Durante as últimas semanas, seus encontros com Murilo haviam sido cada vez mais frequentes. Conversas na biblioteca, passeios casuais pela orla, até mesmo um café às escondidas em uma lanchonete afastada do centro. Em cada encontro, ele lhe havia falado de suas dúvidas sobre o projeto, de como estava reconsiderando o impacto que teria na comunidade. Deve haver uma explicação, murmurou, embora nem ela mesma estivesse convencida. A explicação é que ele tem usado você, sentenciou seu pai. Aproveitou-se da sua inocência para conseguir informações sobre os negócios locais. Bruna, que observava a cena do canto da sala de jantar, interveio inesperadamente. E se Iracema realmente importar para ele? Seu tom desafiador surpreendeu a todos. Nem todos os homens têm segundas intenções. Você não sabe nada da vida, Bruna, respondeu Jairo com desdém. É jovem demais para entender como o mundo funciona. Iracema é jovem demais para decidir por si mesma? Replicou Bruna. Ela tem 23 anos, pai, não 15. A discussão escalou rapidamente, com Marta tentando mediar enquanto Jairo e Bruna trocavam acusações cada vez mais acaloradas. Em meio ao caos familiar, Iracema tomou uma decisão. Levantou-se silenciosamente, pegou seu casaco do cabideiro e saiu à rua sem que ninguém notasse, exceto sua avó, que observava tudo de sua poltrona com um olhar de compreensão. A noite estava fresca.
O vento trazia o aroma do mar misturado com os jasmins que cresciam nas ruas estreitas. Seus passos a levaram automaticamente à pousada onde sabia que Murilo estava hospedado. Não tinha um plano, apenas a necessidade urgente de confrontar a verdade, qualquer que fosse. Na recepção, o porteiro a olhou com curiosidade quando perguntou por Murilo Penteado. "O senhor Penteado está no bar da pousada, senhorita." Iracema entrou no elegante espaço com o coração batendo em sua garganta. Encontrou-o sozinho em uma mesa do canto, rodeado de papéis e com uma expressão de concentração absoluta. Quando levantou o olhar e a viu, seu rosto se transformou, primeiro com surpresa e depois com algo que parecia culpa. Iracema. Levantou-se imediatamente. "Não esperava vê-la aqui." "É verdade?" perguntou ela diretamente. "Tudo o que dizem sobre comprar metade da cidade para seu resort." Murilo fechou os olhos por um momento, como reunindo forças. "Sente-se, por favor", pediu e quando ela o fez, continuou. "A oferta foi feita pelos meus sócios de São Paulo, seguindo o plano original. Eu tenho tentado convencê-los a modificar o projeto. Por que deveria acreditar em você?" A voz de Iracema tremia, mas seu olhar era firme. "Você não tem nenhuma razão para fazê-lo", admitiu ele. "Só sei que desde que a conheci, tudo mudou para mim. Comecei a ver esta cidade através dos seus olhos, a valorizar o que vocês valorizam." Murilo deslizou para ela um dos documentos sobre a mesa. Era um e-mail que havia enviado a seus sócios, propondo um plano alternativo, um projeto menor, que respeitasse o casario histórico e o centro da cidade. "Enviei isso ontem", explicou. "Eles não gostaram. Ameaçaram me afastar do projeto se eu insistir." Iracema leu o documento, sentindo como seu mundo voltava a balançar, mas desta vez em outra direção. "Você faria isso? Arriscaria sua posição por esta cidade?" "Pelo que esta cidade representa", corrigiu Murilo suavemente. "Pelo que você me ensinou a ver." Naquele momento, Iracema compreendeu que estava diante de uma encruzilhada. Podia retornar à segurança de sua vida ordenada, às expectativas de sua família e à proteção das tradições que sempre havia respeitado. Ou podia dar um passo em direção ao desconhecido, a um sentimento que a aterrorizava e fascinava em partes iguais. "Preciso de tempo", disse finalmente, "para pensar, para decidir." "Entendo", respondeu ele. "Eu também preciso tomar decisões importantes." Quando Iracema se levantou para ir embora, Murilo não tentou detê-la. Ambos sabiam que haviam chegado a um ponto onde as palavras não eram suficientes. Apenas as ações diriam a verdade. Naquela noite, enquanto caminhava de volta para casa sob a luz prateada da lua que se refletia no mar, Iracema tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Escolheria sentir, com todas as suas consequências. Quebraria o molde no qual havia vivido durante 23 anos. E o mais aterrorizante era que não sabia se Murilo estaria lá para recebê-la quando o fizesse. A diretoria da construtora Penteado se reuniu em uma videoconferência que começou com tensão e terminou com fúria mal contida. Murilo, de seu quarto de pousada, enfrentou os rostos digitais de seus sócios com uma determinação que não havia sentido em anos. "É uma loucura, Murilo", insistiu Cardoso, o mais antigo dos sócios. "Investimos milhões em planejamento e já temos compradores interessados nos apartamentos de luxo." "O plano original destruiria a essência desta cidade", respondeu Murilo. "Projetei uma alternativa que ainda seria rentável, embora menos ambiciosa." "E desde quando você se preocupa com a essência de um lugar?", interveio Teixeira com sarcasmo. "Nunca teve problemas quando construímos sobre aquela fazenda centenária em Campinas." A discussão se prolongou por horas, mas ao final a decisão foi clara. Ou Murilo voltava ao plano original, ou seria afastado do projeto e possivelmente de sua posição na empresa que ele mesmo havia fundado. "Preciso de alguns dias para pensar", pediu finalmente. "Você tem até segunda-feira", sentenciou Cardoso. "E espero que se lembre de quem realmente é Murilo. Não um romântico sentimental, mas um homem de negócios." Quando a chamada terminou, Murilo ficou olhando pela janela em direção à igreja matriz que dominava a paisagem urbana. As palavras de seu sócio ressoavam em sua mente. Quem realmente é? Há um mês teria a resposta clara. Agora já não estava tão certo. Enquanto isso,
Na casa dos Peixoto, outra tempestade se desencadeava. Iracema havia confessado à sua família sua decisão de continuar vendo Murilo, desafiando abertamente a autoridade paterna pela primeira vez em sua vida. "É um manipulador", gritava Jairo, seu rosto avermelhado pela ira. "Está usando você." "Não é assim, pai", respondeu Iracema com uma calma que surpreendeu a todos, incluindo a si mesma. "Vi-o tentando mudar os planos de sua empresa para proteger nossa cidade." Palavras, apenas palavras para impressioná-la. Jairo bateu na mesa. "Enquanto isso, continua com seu plano para destruir tudo." "Jairo, por favor", intercedeu Marta, tentando acalmar seu marido. "Vamos ouvir Iracema." "Ouvi-la? Ela se comporta como uma criança, não como uma mulher adulta." Voltou-se para sua filha. "Proíbo você de vê-lo. Se insistir nesta loucura, não será mais bem-vinda sob meu teto." Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. Iracema sentiu que o ar abandonava seus pulmões. Nunca havia imaginado que seu pai chegaria tão longe. "Jairo, você não pode estar falando sério." A voz de Marta tremia. "Nunca falei mais sério", respondeu ele, embora sua voz já não soasse tão firme. Iracema olhou para seu pai, o homem que a havia protegido toda a sua vida, que lhe havia ensinado sobre honra e princípios, e viu medo em seus olhos. Não raiva, mas um medo profundo de perdê-la, de que o mundo a machucasse. "Eu te amo, pai", disse suavemente, "mas tenho que viver minha própria vida, cometer meus próprios erros. Se isso significa que devo ir embora, irei." Pegou sua bolsa e caminhou em direção à porta, esperando, rezando para que seu pai a detivesse. Mas Jairo permaneceu imóvel, orgulhoso demais para voltar atrás. Foi Jurema quem quebrou o momento. "Você virá para minha casa", declarou a anciã, levantando-se com dificuldade. "Não dormirá na rua pelo orgulho deste velho teimoso." Ninguém se atreveu a contradizer a matriarca. Iracema abraçou sua mãe e sua irmã, que choravam em silêncio, e seguiu sua avó até a porta. "O amor verdadeiro nunca é fácil, Jairo", disse Jurema antes de sair. "Você deveria saber, você que lutou tanto por Marta quando a família dela se opunha." Naquela noite, enquanto Iracema chorava no quarto de hóspedes da casa de sua avó, Murilo tomava a decisão mais difícil de sua vida. Ligou para seus sócios e renunciou não apenas ao projeto, mas à sua posição na empresa que havia construído durante 20 anos. Na manhã seguinte, a cidade acordou com a notícia. A construtora Penteado havia retirado todas as ofertas. O projeto do resort de luxo estava cancelado indefinidamente, e Murilo Penteado, segundo rumores, havia sido afastado da direção de sua própria empresa. Iracema ficou sabendo enquanto tomava café da manhã com sua avó. O filho de uma vizinha, que trabalhava na prefeitura, trouxe-lhes a notícia pessoalmente. "Tem certeza, Tadeu?" perguntou, incapaz de processar o que ouvia. "Completamente", assentiu o jovem. "O prefeito recebeu a notificação oficial esta manhã. E dizem que viram Penteado tirando suas coisas da pousada." Iracema levantou-se de repente, ignorando a xícara de café que se derramou sobre a toalha. "Tenho que encontrá-lo." Jurema tomou a mão de sua neta. "Às vezes, minha querida, o amor exige sacrifícios que parecem impossíveis. Mas a pergunta é, o que você está disposta a sacrificar?" A pergunta ficou flutuando no ar, enquanto Iracema corria em direção à pousada, seu coração batendo com um medo que nunca antes havia experimentado. O medo de ter encontrado algo extraordinário apenas para perdê-lo antes de ter tido a oportunidade de vivê-lo plenamente. O céu sobre a cidade havia escurecido repentinamente, como se refletisse a tempestade emocional que se desencadeava em seu interior. Iracema correu pelas ruas de paralelepípedos, enquanto as primeiras gotas de chuva começavam a cair, pesadas e frias. Quando chegou à pousada, o porteiro lhe deu a notícia que temia. "O senhor Penteado deixou a pousada há 1 hora, senhorita." Parecia ter pressa. "Ele disse para onde ia?" perguntou Iracema, o fôlego entrecortado pela corrida e a ansiedade. "Mencionou algo sobre o mirante do farol antes de partir", respondeu o homem, olhando-a com curiosidade. "Mas com esta tempestade, não acho que seja um bom lugar para estar." Iracema saiu novamente à rua,
onde a chuva já caía com força. O mirante do farol ficava nos arredores da cidade, no alto de um penhasco que dominava a baía. Um lugar bonito em dias ensolarados, mas potencialmente perigoso durante uma tempestade. Enquanto isso, Murilo permanecia sob a estrutura protetora do antigo farol, observando o mar enfurecido que se chocava contra as rochas. As últimas 24 horas haviam mudado sua vida completamente. Havia renunciado a tudo o que havia construído, a segurança de um futuro previsível, por uma cidade que mal conhecia e por sentimentos que apenas começava a compreender. Seu telefone não havia parado de tocar com chamadas de São Paulo, sócios furiosos, advogados preocupados, até mesmo um jornalista que de alguma forma havia descoberto sua renúncia. Finalmente o havia desligado, buscando um momento de paz para ordenar seus pensamentos. A vida é curta demais para arrependimentos, pensou, lembrando uma frase que Iracema havia mencionado, citando sua avó. Aos 42 anos, sentia como se apenas estivesse aprendendo a viver de verdade. A chuva aumentava, e Murilo se preparava para retornar à cidade quando vislumbrou uma figura que se aproximava pela trilha do penhasco. Com o coração acelerado, reconheceu Iracema encharcada pela chuva, avançando com dificuldade contra o vento. "Iracema!" gritou correndo em sua direção sem se importar com a tempestade. "É perigoso." Quando a alcançou, viu que ela tremia, tanto pelo frio quanto pela emoção. Seu cabelo escuro se colava ao seu rosto e seus olhos refletiam uma determinação feroz. "Por que você fez isso?" perguntou ela diretamente. "Por que renunciou a tudo?" Murilo a segurou pelos ombros, guiando-a em direção ao abrigo do farol. "Porque pela primeira vez em anos entendi o que era importante", respondeu sua voz quase inaudível sobre o rugido da tempestade. "Não podia continuar sendo a pessoa que era quando cheguei a esta cidade." Já sob o abrigo, tirou seu casaco e o colocou sobre os ombros de Iracema. "Meu pai me expulsou de casa", disse ela, o tremor diminuindo gradualmente. "Por que escolhi isso? Escolhi sentir, embora me aterrorize." Murilo fechou os olhos, sentindo o peso do que suas ações haviam provocado. "Sinto muito, Iracema. Nunca quis causar-lhe dor. Você não entende." Ela tomou seu rosto entre suas mãos frias. "Não me arrependo. Pela primeira vez, estou tomando minhas próprias decisões, vivendo minha própria vida." Um relâmpago iluminou o céu, seguido pelo estrondo do trovão que pareceu sacudir as fundações do farol. Nesse instante de luz brilhante, olharam-se como se fosse a primeira vez. Ele viu a força que sempre havia estado oculta sob a aparência dócil dela. Ela viu a vulnerabilidade por trás de sua fachada de homem poderoso. "O que você fará agora?" perguntou Iracema. "Meus sócios me ofereceram comprar minha parte da empresa", respondeu Murilo. "Tenho o suficiente para começar de novo, desta vez com princípios diferentes. Você ficará aqui?" A pergunta continha muito mais que as simples palavras. Era um convite, um desafio, uma esperança. "Se tiver uma razão para ficar", respondeu ele, seu olhar fixo no dela. Iracema deu um passo à frente, eliminando o espaço entre eles. Pela primeira vez, permitiu-se tocar seu rosto, sentir a textura de sua barba incipiente sob seus dedos. Murilo permaneceu imóvel, deixando-a explorar a seu próprio ritmo, entendendo a magnitude do momento para ambos. "Tenho medo", confessou ela em um sussurro, "de sentir tanto em tão pouco tempo." "Eu também tenho medo", admitiu ele, "de não ser digno do que você está sacrificando." Lá fora, a tempestade rugia com fúria desenfreada. Dentro do farol, duas almas encontravam um porto seguro em meio às suas próprias tempestades interiores. E quando Iracema ficou na ponta dos pés e roçou seus lábios com os de Murilo, o mundo exterior pareceu desaparecer por completo. Foi um beijo tentativo, inseguro, mas carregado de promessas. Quando se separaram, ambos sabiam que haviam cruzado um limiar do qual não havia retorno. E pela primeira vez, desde que se conheceram, ambos sorriam sem reservas. "Deveríamos voltar para a cidade antes que a tempestade piore", disse Murilo, entrelaçando seus dedos com os dela. "Sim", assentiu Iracema, "temos que enfrentar o que vem." E juntos, protegendo-se sob o casaco dele, começaram a descida em direção à cidade,
onde os esperavam mais tempestades, mas de um tipo diferente. A chuva continuava caindo, mas agora, de alguma forma, parecia mais uma bênção do que uma ameaça. Os dias seguintes transcorreram em uma estranha dualidade. Por um lado, Iracema experimentava uma liberdade que nunca havia conhecido, explorando sentimentos novos junto a Murilo. Passeios pela praia ao amanhecer, conversas intermináveis sobre sonhos e medos, a descoberta gradual de uma conexão que transcendia a atração inicial. Por outro lado, o peso da ruptura familiar se tornava mais evidente a cada dia. Jairo Peixoto se mantinha inflexível. Marta visitava às escondidas Iracema na casa da avó Jurema, trazendo roupas e notícias, mas sempre com o olhar triste de quem vê sua família desmoronando. Bruna, a rebelde, havia se convertido inesperadamente em defensora de sua irmã, enfrentando seu pai com uma veemência que surpreendia a todos. "Até quando você continuará assim, pai?" disparou uma tarde, segundo contou a Iracema durante uma visita furtiva. Iracema é a melhor de nós, a que sempre seguiu suas regras. Se ela escolheu esse homem, deveria ser suficiente para que pelo menos o conhecesse. Mas Jairo se limitava a murmurar sobre a ingratidão das filhas e os perigos dos forasteiros. Enquanto isso, Murilo enfrentava suas próprias batalhas. A notícia de sua renúncia havia chegado a São Paulo, e os rumores sobre os motivos se multiplicavam. Antigos colegas o chamavam perguntando se havia perdido a razão. Os advogados o advertiam sobre possíveis processos dos sócios por quebra de contrato. Sua conta bancária, embora considerável, não duraria para sempre sem novos rendimentos. Uma tarde, enquanto compartilhavam um café na varanda da casa de Jurema, Murilo recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Sua expressão se transformou enquanto escutava, e quando desligou parecia ter envelhecido vários anos em minutos. "O que aconteceu?" perguntou Iracema, reconhecendo imediatamente que algo grave havia ocorrido. "Meus sócios decidiram seguir adiante com o projeto original", explicou com voz tensa. "Contrataram outro arquiteto e duplicaram as ofertas pelos terrenos." Jurema, que tricotava em um canto enquanto fingia não escutar, levantou o olhar. "O que isso significa exatamente?" perguntou a anciã. "Significa que meu sacrifício não serviu para nada", respondeu Murilo, passando uma mão pelo cabelo com frustração. "Vão construir o resort de qualquer maneira, provavelmente seguindo meus planos originais. E eu não posso fazer nada para impedir." Iracema sentiu que o chão oscilava sob seus pés. Toda a cidade a culparia a ela e a Murilo quando soubessem. "Mas você renunciou, sacrificou sua posição", murmurou tentando processar a informação. "Isso não detém a empresa", explicou ele. "Só me deixou sem voz nem voto em suas decisões." O silêncio que se seguiu pesava como chumbo. Jurema deixou seu tricô e aproximou-se da mesa. "As tempestades mais escuras sempre precedem o amanhecer", disse, sua voz serena contrastando com a tensão do momento. "Vocês dois sacrificaram muito. Talvez seja a hora de que outros também deem um passo à frente." Naquela mesma noite, a notícia se propagou por toda a cidade. A empresa paulistana oferecia o dobro do valor de mercado pelos terrenos adjacentes ao casario histórico. Alguns proprietários, atraídos pelo dinheiro, já estavam considerando vender. Jairo Peixoto convocou uma reunião de emergência com outros comerciantes do centro da cidade. Se o resort fosse construído, seus negócios familiares, transmitidos durante gerações, poderiam se ver ameaçados pelas grandes redes que inevitavelmente seguiriam. "Esse homem nos enganou a todos", exclamou um dos padeiros mais antigos. "Primeiro seduz sua filha, Peixoto. Depois finge renunciar para ganhar nossa confiança. E agora sua empresa volta com mais força." Jairo assentiu gravemente, mas uma voz no fundo de sua mente lhe lembrava que algo não se encaixava nessa teoria. Se Murilo estava fingindo, por que havia perdido sua posição na empresa? Por que continuava na cidade, agora hospedado em uma modesta pensão próxima ao porto? Quando retornou para casa naquela noite, encontrou Bruna esperando-o, sua expressão determinada anunciando outra confrontação. "Falei com Iracema", disse diretamente. "Murilo está devastado pela decisão de sua empresa. Está buscando formas legais de impugnar o projeto, utilizando suas próprias economias para contratar advogados." "E eu deveria acreditar nisso?"
respondeu Jairo, embora seu tom já não fosse tão firme. Você deveria pelo menos falar com ele antes de julgá-lo, insistiu Bruna. Pelo bem de Iracema, pelo bem desta família. Jairo deixou-se cair em sua poltrona, repentinamente exausto. Sua irmã tomou sua decisão. Escolheu aquele homem em vez de sua família. Não, pai, corrigiu Bruna com uma maturidade que surpreendeu seu pai. Iracema escolheu ser fiel a si mesma, e você a puniu por isso, forçando-a a escolher. Enquanto esta conversa ocorria, Iracema e Murilo caminhavam pela praia deserta sob um céu estrelado. O vento frio do outono incipiente os obrigava a caminhar juntos, ombro a ombro. Sinto que tudo desmorona, confessou Iracema. Minha família, sua carreira, a confiança da cidade, tudo pelo que sentimos. Murilo parou, olhando para o horizonte negro onde o mar se fundia com o céu noturno. Você se arrepende? Perguntou, e havia verdadeiro medo em sua voz. De nos conhecermos? Iracema contemplou a pergunta sentindo seu peso. Pensou em sua vida antes de Murilo. Ordenada, previsível, segura, e no que havia ganho, uma voz própria, a coragem de escolher, a intensidade de sentimentos que nunca havia imaginado possíveis. Não, respondeu finalmente. Não me arrependo. Mas tenho medo de que não seja suficiente, de que o preço seja alto demais para nós dois. Murilo tomou suas mãos entre as suas, ásperas por uma vida de trabalho que contrastava com sua imagem de empresário. Prometi que encontraria uma solução e vou fazê-lo, disse com determinação. Mas preciso que você acredite em mim, mesmo quando tudo parecer impossível. Acredito em você, respondeu ela, e percebeu que era verdade. Mas também acredito que você não pode carregar tudo isso sozinho. Precisamos de ajuda. Naquela noite, enquanto retornavam à cidade, não sabiam que a verdadeira queda apenas começava. No dia seguinte, o jornal local publicaria um artigo especulando sobre a relação entre a inocente filha de um comerciante e o calculista empresário paulistano, pintando sua história como uma manipulação elaborada. E em São Paulo, os advogados da construtora Penteado preparariam um processo contra Murilo por interferência nos negócios da empresa após sua renúncia. A tempestade se intensificava e ambos teriam que descobrir se o que haviam construído entre eles era forte o suficiente para sobreviver. O pequeno quarto da pensão, Mar Azul, parecia encolher a cada hora que passava. Murilo, sentado frente à janela que dava para um pátio interno com vasos de jasmins murchos, relia pela 10ª vez a carta que havia recebido aquela manhã. O papel, com o timbre de um prestigioso escritório de advocacia de São Paulo, tremia ligeiramente em suas mãos. Prezado Sr. Penteado, pela presente, notificamos que a construtora Penteado S.A. procederá com ações legais contra o senhor por quebra de contrato, interferência maliciosa em relações comerciais e apropriação indevida de informação confidencial. A lista de acusações continuava, cada uma mais absurda que a anterior, mas todas desenhadas com um propósito claro: esmagar qualquer tentativa de oposição ao projeto do resort. Os sócios que uma vez haviam sido quase como família, agora o viam como uma ameaça que devia ser neutralizada. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Ao abri-la, encontrou Iracema, pálida e com os olhos vermelhos. — Você viu o jornal? Perguntou ela, entrando e deixando cair um exemplar sobre a mesa desgastada. Na capa, uma manchete sensacionalista. Romance calculado. O empresário paulistano seduziu a filha de Peixoto para dividir os comerciantes. Embaixo, uma fotografia deles caminhando juntos pela orla, tirada com teleobjetiva. Murilo fechou os olhos por um momento, tentando controlar a ira que crescia em seu interior. — Sinto muito, Iracema, disse finalmente. Nunca quis expô-la a isso. — Não é culpa sua, respondeu ela, sentando-se na única cadeira disponível. Alguém está orquestrando tudo isso. Primeiro as ofertas aumentadas, agora esse artigo. Meus ex-sócios, assentiu Murilo, passando-lhe a carta. Estão dispostos a tudo para seguir adiante com o projeto. Iracema leu o documento, seu rosto empalidecendo ainda mais a cada parágrafo. Eles estão ameaçando arruiná-lo, murmurou.
Tudo por defender o que é correto. Não é só isso. Murilo sentou-se na beira da cama. Esta manhã meu advogado me ligou. Eles congelaram minhas contas enquanto investigam as acusações de fraude. Estou praticamente sem recursos. Um silêncio pesado preencheu o quarto. Lá fora, ouvia-se o rumor da vida cotidiana. Vendedores anunciando peixe fresco, crianças brincando na praça, o rádio de um vizinho tocando samba. Um mundo normal que continuava girando enquanto o deles desmoronava. "O que vamos fazer?" perguntou Iracema finalmente. Murilo tomou suas mãos, notando pela primeira vez o quão pequenas pareciam entre as suas. "Há uma opção", disse com voz grave. "Eu poderia aceitar o acordo que me oferecem. Se eu retirar qualquer oposição ao projeto e assinar uma declaração afirmando que o plano é benéfico para a cidade, eles retirarão os processos e descongelarão minhas contas." Iracema retirou suas mãos bruscamente. "Você se renderia? Depois de tudo o que sacrificou?" "Não se trata de se render", explicou ele. "Trata-se de reconhecer quando uma batalha não pode ser vencida. Poderíamos ir embora, Iracema. Começar de novo em outro lugar, longe de tudo isso. Fugir?" A palavra soava amarga em sua boca. "Abandonar minha cidade, minha família, tudo o que amo?" "Sua família já a abandonou", respondeu Murilo, e imediatamente lamentou suas palavras ao ver a dor nos olhos dela. "Meu pai é teimoso, mas continua sendo meu pai", disse Iracema, levantando-se. "E esta continua sendo minha cidade. Acreditei que também importasse para você." "Importa." Murilo levantou-se também. "Mas você também importa. Não quero vê-la sofrer mais por uma causa perdida." "É isso que somos, uma causa perdida." A voz de Iracema tremia, mas não de tristeza, e sim de indignação. "Acreditei que você era diferente, Murilo, que havia mudado." "Eu mudei", insistiu ele. "Mas também sou realista. Não podemos lutar contra uma corporação com advogados caros e políticos no bolso." Iracema caminhou em direção à porta, detendo-se com a mão na maçaneta. "Minha avó me contou que perdeu o amor de sua vida porque escolheu o seguro em vez do correto", disse sem se virar. "Pensei que você e eu éramos diferentes, que tínhamos a coragem que faltou a ela." E com essas palavras saiu, fechando suavemente a porta atrás de si. Não houve batida dramática, apenas um clique definitivo que ressoou no coração de Murilo como um tiro. Ficou imóvel durante minutos que pareceram horas, contemplando o quarto vazio que repentinamente parecia simbolizar o vazio de sua vida. Aos 42 anos, havia alcançado o auge profissional, só para descobrir que estava construído sobre areia. E agora, quando finalmente havia encontrado algo real, algo autêntico, estava perdendo-o por medo. Enquanto isso, Iracema caminhava sem rumo pelas ruas da cidade que a havia visto crescer. Os vizinhos a olhavam com uma mistura de compaixão e julgamento. Alguns, inclusive, cruzavam a rua para evitar cumprimentá-la. O artigo havia feito seu trabalho. Semear a dúvida sobre a natureza de sua relação com Murilo. Seus passos a levaram inevitavelmente até a praça onde ficava o negócio familiar. Através da vitrine, viu seu pai atendendo um cliente, seu rosto mais magro e com mais cabelos grisalhos do que recordava. Ao seu lado, Bruna organizava garrafas de cachaça com a etiqueta familiar. Cachaças Peixoto, tradição desde 1892. Algo se quebrou dentro dela. A certeza que havia sentido ao escolher Murilo vacilava agora frente à visão do que havia perdido. E se seu pai estivesse certo? E se Murilo realmente a tivesse usado, e agora que as coisas se complicavam, buscasse uma saída fácil? Com o coração dividido, Iracema se dirigiu ao único lugar onde sempre havia encontrado paz, a pequena capela junto ao mar, onde gerações de pescadores haviam rezado por proteção antes de se fazer ao mar. O edifício de pedra, antigo e desgastado pelo vento salgado, permanecia como uma testemunha silenciosa de séculos de esperanças, medos e orações. Na penumbra do interior, acendeu uma vela trêmula frente à imagem de Nossa Senhora dos Navegantes, padroeira dos pescadores. Não rezou, não formalmente, mas no silêncio de seu coração surgiu uma súplica: clareza. Clareza para distinguir o verdadeiro do falso,
o amor autêntico da miragem, a convicção da simples obstinação. Não soube quanto tempo permaneceu ali, mas quando finalmente saiu, o sol se punha sobre o mar, tingindo o céu de laranja e púrpura. E naquele entardecer, enquanto as primeiras estrelas começavam a aparecer, Iracema compreendeu que havia tocado o fundo. Não podia cair mais baixo. O que não sabia era que, às vezes, só quando tocamos o fundo, encontramos a força para nos impulsionar em direção à superfície novamente. A noite caiu sobre a cidade como um manto de veludo azul salpicado de estrelas. Na casa da avó Jurema, o silêncio só era interrompido pelo tic-tac do velho relógio de parede e pelo ocasional suspiro de Iracema, sentada junto à janela, contemplando a escuridão. Jurema observava sua neta de sua poltrona, suas mãos enrugadas quietas sobre o trabalho de tricô abandonado em seu colo. Havia visto aquele olhar antes, em seus próprios olhos, 70 anos atrás, quando havia renunciado a seu amor músico pela segurança de um casamento aprovado por sua família. Às vezes, o amor não é suficiente, disse Iracema finalmente, sem afastar a vista da janela. Não quando o mundo inteiro parece conspirar contra você. Jurema deixou escapar um riso suave, quase musical. O amor nunca é suficiente por si só, menina, respondeu. Precisa de coragem, determinação e, sobretudo, fé. Não em Deus ou no destino, mas em si mesma. Iracema voltou-se para sua avó, surpresa pela franqueza de suas palavras. E se eu tiver me enganado, vó? Se Murilo não for quem eu acreditava? Jurema levantou-se lentamente, seu corpo frágil movendo-se com dificuldade até um velho baú de madeira escura. Com mãos trêmulas, extraiu uma caixa pequena e retornou junto à sua neta. Olhe bem para mim, Iracema, disse, sentando-se ao seu lado. Tenho 90 anos. Vi guerras, fome, ditadura e democracia. Enterrei um esposo, um filho e muitos amigos. Sabe o que aprendi em todo esse tempo? Iracema negou com a cabeça, hipnotizada pela intensidade nos olhos de sua avó. Aprendi que os arrependimentos mais dolorosos não são pelos erros cometidos, mas pelas oportunidades não aproveitadas. Abriu a caixa, revelando um velho lenço vermelho bordado com flores. Sebastião me deu isso na última noite em que o vi. Disse-me, quando estiver pronta para viver de verdade, procure-me. Iracema tomou o lenço com cuidado, sentindo o peso de décadas de recordações no tecido desgastado. Você nunca o procurou. Não era uma pergunta. Não tive coragem, admitiu Jurema. Convenci-me de que tinha tomado a decisão correta, a sensata. Tive uma boa vida, Iracema. Um marido decente, filhos maravilhosos, netos que adoro. Mas há noites, mesmo agora, em que acordo me perguntando como teria sido minha vida se tivesse tido a coragem que você mostrou. As palavras flutuaram no quarto como partículas de poeira em um raio de sol, revelando verdades há muito ocultas. Murilo quer se render, disse Iracema. Aceitar o dinheiro de seus ex-sócios e partir. Abandonar a luta. E o que você quer? A pergunta, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, ressoou no coração de Iracema. O que ela realmente queria. Não o que seu pai esperava, nem o que a sociedade considerava apropriado, nem mesmo o que Murilo propunha. O que desejava Iracema Peixoto, a mulher que apenas começava a descobrir a si mesma. Quero lutar, respondeu finalmente, surpreendida pela firmeza de sua própria voz. Por esta cidade, pelo que acredito, e por ele, mesmo que ele não queira lutar por si mesmo. Jurema sorriu, e nesse sorriso havia orgulho, nostalgia e uma compreensão profunda. Então lute, minha menina. E lembre-se, às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. Na manhã seguinte, a cidade despertou com uma surpresa. Cartazes haviam aparecido por toda a praça principal, em frente à prefeitura e perto do mercado. Reunião de cidadãos. Queremos vender nossa história. Hoje, 19h, Praça do Casarão. Ninguém sabia quem havia organizado a reunião, mas a cidade inteira falava disso. Jairo Peixoto observou um dos cartazes colado em frente ao seu negócio, sua testa franzida, enquanto o arrancava com um gesto irritado. — Por que você o tira, pai? Perguntou Bruna, que varria a entrada. Não deveríamos pelo menos escutar o que tem a dizer? São táticas para dividir os proprietários, resmungou Jairo.
provavelmente ideia daquele paulistano. Bruna deixou a vassoura apoiada contra a parede e enfrentou seu pai. Você falou com Iracema ultimamente? Perguntou diretamente. Ou continua ocupado demais julgando-a para escutá-la? Jairo se tensionou, seu rosto endurecendo. Sua irmã escolheu seu caminho. Não, pai. Você a obrigou a escolher. Bruna recolheu o cartaz amassado. Irei a essa reunião esta tarde. E se realmente se preocupa com esta cidade e esta família, você deveria vir também. A tarde avançava com um céu que ameaçava chuva, mas isso não impediu que a praça em frente ao antigo casarão colonial se enchesse gradualmente. Comerciantes, pescadores, donas de casa, jovens e idosos. Toda a cidade parecia ter se reunido, movida pela curiosidade ou pela preocupação. Entre a multidão, Murilo observava com assombro de um canto. Não havia sido ideia sua, como alguns murmuravam. De fato, mal havia saído de seu quarto na pensão durante as últimas 24 horas, mergulhado no desespero após a discussão com Iracema. Um movimento na fonte central da praça captou sua atenção. Iracema subia em sua borda, ajudada por sua irmã Bruna. Seu cabelo, habitualmente preso em um coque discreto, caía livremente sobre seus ombros. Usava um vestido simples, mas se erguia com uma dignidade que a fazia parecer mais alta do que era. Vizinhos! Sua voz, amplificada pela acústica natural da praça, surpreendeu a todos com sua força. Obrigada por virem. Não sou ninguém importante, apenas Iracema Peixoto, filha de Jairo, o produtor de cachaça, e neta de Jurema, a bordadeira. Mas hoje quero falar-lhes como cidadã desta cidade que todos amamos. Um silêncio expectante caiu sobre a praça. De sua posição, Murilo notou que Jairo Peixoto se encontrava ao fundo da multidão, parcialmente oculto por um grupo de pescadores. Durante semanas ouvimos rumores sobre o projeto do resort, continuou Iracema. Alguns dizem que trará prosperidade, outros que destruirá nossa essência, mas ninguém nos perguntou o que realmente queremos. Um murmúrio de aprovação percorreu a multidão. Minha família tem vendido cachaça nesta praça por 3 gerações, prosseguiu Iracema. Meus avós dançaram nestas pedras durante as festas juninas. Meus pais se conheceram na procissão que passa por aqui todos os anos. Esta não é apenas uma cidade, é nossa história, nosso lar. Jurema, sentada em uma cadeira que alguém havia trazido para ela, observava sua neta com olhos brilhantes de lágrimas contidas. Não estou aqui para dizer-lhes o que decidir. A voz de Iracema se elevou. Estou aqui para propor que decidamos juntos. Como comunidade, queremos vender nosso patrimônio por dinheiro rápido? Ou podemos encontrar uma maneira de progredir sem perder nossa alma? Foi então que Murilo entendeu. Iracema não estava lutando contra o projeto por ele. Estava lutando pelo que acreditava, por sua cidade, por sua identidade. E nesse momento, vendo-a erguer-se frente a toda a comunidade, com uma coragem que ele havia perdido, sentiu uma vergonha profunda por sua própria fraqueza. Proponho formar um comitê de cidadãos, continuou Iracema, para estudar alternativas, negociar como um só corpo e decidir nosso futuro juntos, não individualmente. A praça explodiu em aplausos. Mesmo aqueles que haviam considerado vender pareciam comovidos pela sinceridade de suas palavras. Bruna se uniu à sua irmã na fonte, tomando sua mão em um gesto de solidariedade. E então, para surpresa de todos, Jairo Peixoto avançou entre a multidão até ficar em frente às suas filhas. Minha filha tem razão, disse com voz rouca, dirigindo-se a todos, mas olhando para Iracema. Sozinhos somos fracos. Unidos podemos decidir nosso próprio destino. Iracema desceu da fonte e, após um momento de dúvida, abraçou seu pai. A multidão aplaudiu novamente, comovida pela reconciliação familiar que simbolizava a possibilidade de união para toda a comunidade. Murilo observou a cena à distância, sentindo que estava presenciando o nascimento de algo importante. E em seu interior, algo também despertava. A compreensão de que havia estado a ponto de abandonar não apenas Iracema e a cidade, mas também a si mesmo, a pessoa melhor que havia começado a ser desde que a conheceu. Enquanto a reunião continuava com a formação do comitê e a discussão de estratégias, Murilo escorregou silenciosamente. Tinha muito em que pensar e, pela primeira vez em dias,
Sentia que talvez, apenas talvez, ainda restasse esperança. O antigo alambique, reconvertido em centro cultural, fervilhava de atividade. 3 semanas haviam se passado desde a reunião na praça, e o comitê de cidadãos, liderado inesperadamente por Jairo Peixoto, havia se consolidado como uma força real. Ao redor da grande mesa de Jacarandá, representantes de todos os setores da cidade discutiam alternativas ao projeto do resort. Os advogados de São Paulo dizem que temos base legal para impugnar as licenças de construção, explicou Tadeu, o filho do secretário municipal. O casario está catalogado como patrimônio histórico, o que limita severamente o que pode ser construído em seu entorno. Iracema escutava de um canto, surpresa pela transformação de seu pai. Jairo, que sempre havia sido teimoso e individualista em seus negócios, agora coordenava esforços, escutava opiniões diversas e buscava consensos. O que havia começado como uma defesa de seu próprio negócio familiar havia se convertido em um movimento comunitário genuíno. O problema, continuou Tadeu, é que precisamos de dinheiro para manter os advogados. E tempo. A construtora Penteado tem recursos para prolongar o processo judicial durante anos. Um silêncio preocupado caiu sobre a Assembleia. A determinação era forte, mas os recursos limitados. Talvez tenhamos outra opção, interveio uma voz da porta. Todas as cabeças se viraram. Murilo Penteado, mais magro e com barba de vários dias, entrava na sala. Iracema conteve a respiração. Não o havia visto desde sua discussão na pensão, embora tivesse ouvido que ele continuava na cidade. Jairo tensionou-se visivelmente. O que você faz aqui, Penteado? Venho oferecer minha ajuda, respondeu Murilo, avançando até o centro da sala. Conheço meus ex-sócios melhor que ninguém. Sei como pensam, como operam e, mais importante, conheço suas fraquezas. Um murmúrio percorreu a Assembleia. Alguns mostravam ceticismo, outros curiosidade. Por que deveríamos confiar em você? Perguntou o padeiro Dantas. Até pouco tempo atrás, você trabalhava para eles. Murilo assentiu, aceitando a desconfiança como justa. Não peço confiança cega, respondeu. Apenas a oportunidade de demonstrar com fatos de que lado estou realmente. Seus olhos buscaram os de Iracema, que o observava com uma mistura de esperança e cautela. O que propõe exatamente? Perguntou Jairo, seu tom menos hostil do que todos esperavam. Uma estratégia em 3 frentes. Murilo tirou uma pasta de sua maleta gasta. Legal, midiática e empresarial. Não podemos vencê-los com dinheiro, mas podemos ser mais inteligentes. Durante a hora seguinte, Murilo expôs um plano meticuloso. Utilizando seus contatos em São Paulo, havia conseguido documentação interna que demonstrava irregularidades nos estudos de impacto ambiental apresentados pela empresa. Também havia elaborado um projeto alternativo. Um hotel boutique que respeitaria a arquitetura histórica, criaria menos empregos, mas melhor remunerados, e reservaria 30% dos lucros para a conservação do patrimônio local. A chave está na pressão midiática, explicou. Se conseguirmos que jornais nacionais cubram a história, não como um conflito local, mas como um exemplo de resistência cultural contra a especulação descontrolada, a construtora Penteado terá um problema de imagem pública. Iracema observava Murilo com uma mistura de admiração e desconcerto. Este era um homem diferente do que havia conhecido inicialmente e também distinto do que havia querido se render semanas atrás. Parecia ter encontrado um novo propósito, uma clareza que antes lhe faltava. Quando a reunião terminou, a maioria havia concordado em considerar seriamente o plano de Murilo. Enquanto as pessoas se dispersavam, Iracema se aproximou dele pela primeira vez em semanas. Você tem estado ocupado, comentou mantendo uma distância prudente. Tinha que fazer algo útil com meu tempo, respondeu ele, e havia uma nova humildade em sua voz. Seu discurso na praça me fez ver as coisas com clareza. Que coisas exatamente? Perguntou Iracema, seu coração acelerando traiçoeiramente. Que eu estava me rendendo por medo, não por realismo. Murilo guardou seus documentos lentamente, como se buscasse as palavras corretas. E que você tinha mais coragem em seu coração do que eu em toda a minha experiência. Jairo se aproximou, interrompendo o momento. Por um instante, os 3 permaneceram em um silêncio incômodo,
carregado de palavras não ditas e sentimentos contraditórios. Seu plano tem mérito, Penteado, disse finalmente Jairo. Mas vamos precisar de mais detalhes. Claro, assentiu Murilo. Podemos discutir isso esta noite, continuou Jairo, surpreendendo a ambos. Em casa, durante o jantar, Iracema olhou para seu pai com espanto. O convite não era apenas um gesto pragmático, era um ramo de oliveira, um reconhecimento tácito de que talvez, apenas talvez, havia julgado mal Murilo. Seria uma honra, respondeu Murilo. Quando Jairo se afastou, Iracema e Murilo ficaram novamente sozinhos. Você não precisa fazer isso por mim, disse ela suavemente. Não me deve nada. Não faço isso por você, corrigiu ele, e diante da expressão ferida de Iracema, acrescentou rapidamente. Faço isso por nós. Pelo quem sou quando estou com você. Pelo quem quero ser. Iracema sentiu que algo se derretia em seu interior, uma barreira de gelo que havia construído para proteger-se da dor. Tive medo de que você tivesse ido embora, confessou. Considerei isso, admitiu Murilo. Inclusive, cheguei a comprar uma passagem de ônibus, mas então lembrei algo que você me disse uma vez sobre sua avó e a coragem que lhe faltou. E compreendi que estava a ponto de cometer o mesmo erro. A distância entre eles seguia sendo física, mas algo fundamental havia mudado. Ambos sentiam um novo começo, não baseado no deslumbramento inicial ou na rebeldia, mas em uma escolha consciente, na decisão de enfrentar juntos o que viesse. Você acha que vai funcionar? Perguntou Iracema, referindo-se ao plano. Realmente podemos vencer uma empresa como a sua, como a de seus ex-sócios? Murilo sorriu e, pela primeira vez em semanas, Iracema viu em seus olhos a confiança tranquila que a havia atraído desde o princípio. Costumava pensar que o poder estava no dinheiro e nas conexões, respondeu. Agora entendo que está nas convicções e na comunidade. E nisso, acredito que somos mais fortes que eles. Quando saíram do alambique, o sol do entardecer banhava a cidade com uma luz dourada. O ar cheirava a mar e as primeiras chuvas do outono. E enquanto caminhavam em direção à casa dos Peixoto, mantendo uma distância respeitosa, mas com os corações mais próximos do que nunca, ambos sentiam que, independentemente do resultado, haviam encontrado algo que ninguém poderia tirar-lhes. A certeza de que juntos eram mais valentes, mais autênticos e mais completos do que jamais haviam sido separadamente. A casa dos Peixoto, com seu quintal interno cheio de vasos de jasmim e sua cozinha perpetuamente impregnada do aroma de especiarias, converteu-se no improvável centro de operações da resistência cidadã. Durante as semanas seguintes, a grande mesa da cozinha viu desfilar advogados, jornalistas, arquitetos e vizinhos, todos unidos por um propósito comum. O jantar ao qual Jairo havia convidado Murilo havia se convertido em um ponto de virada. Embora a tensão inicial fosse palpável, com Marta excessivamente formal e Jairo observando cada movimento de Murilo como se buscasse sinais de engano, a noite havia terminado com um entendimento mútuo, se não amizade. Você trabalhou com suas mãos antes de ser empresário. Havia comentado Jairo ao notar os calos nas mãos de Murilo quando este lhe passava o prato de doces. Comecei como pedreiro aos 16, confirmou Murilo. Durante 10 anos, antes de estudar arquitetura à noite enquanto seguia trabalhando de dia. Esse simples intercâmbio havia aberto uma porta. Jairo, filho e neto de trabalhadores, respeitava os homens que haviam se forjado desde baixo. A idade de Murilo, que antes lhe parecia um obstáculo insuperável, agora adquiria outro significado. Era um homem com experiência, com cicatrizes da vida, não um jovem impulsivo que poderia ferir sua filha por imaturidade. Um mês depois daquele jantar, a estratégia estava em pleno desenvolvimento. O plano midiático havia funcionado melhor do que o esperado. Um importante jornal nacional havia publicado uma reportagem sobre a pequena cidade que desafia o gigante, apresentando a luta não como uma oposição ao progresso, mas como uma defesa do patrimônio cultural. Na frente legal, as irregularidades nos estudos ambientais haviam forçado a construtora Penteado a atrasar seus planos enquanto realizava novas avaliações. E no aspecto empresarial, Murilo havia conseguido interessar investidores alternativos em seu projeto de hotel boutique,
apresentando-o como uma oportunidade de negócio sustentável e eticamente responsável. Naquela tarde de finais de outubro, enquanto Iracema e Murilo revisavam documentos no quintal dos Peixoto, protegidos do vento outonal pelo caramanchão de buganvílias, Bruna irrompeu com o rosto iluminado de emoção. "Conseguimos!" exclamou agitando um envelope. "A ordem judicial para paralisar qualquer construção até que se resolva o litígio." Iracema levantou-se de um salto para abraçar sua irmã, enquanto Murilo revisava o documento com atenção profissional. "Isso nos dá tempo", confirmou sua expressão séria, mas esperançosa. "Embora meus ex-sócios apelem, é claro." "Que apelem", respondeu Bruna com a confiança de seus 19 anos. Enquanto isso, seu projeto alternativo continua ganhando apoios. Jairo apareceu na porta que dava para o quintal, seu rosto revelando que já conhecia a notícia. "O prefeito ligou", informou. "Quer se reunir com o comitê amanhã para discutir uma possível modificação do plano urbanístico que protegeria definitivamente a zona histórica." Iracema observou seu pai, notando as mudanças sutis nele. As costas menos rígidas, a expressão mais aberta, a capacidade de escutar que havia desenvolvido nestas semanas. Esta luta o havia transformado, como havia transformado a Murilo e a ela mesma. "Tudo isto é graças a você", disse Jurema, que descansava em sua cadeira de vime, observando-os a todos com olhos sábios. "Você reuniu esta família novamente, Iracema. E toda a comunidade." Iracema negou com a cabeça, corando. "Foi coisa de todos. Eu apenas falei alto o que muitos pensavam. Às vezes isso é tudo o que se necessita", interveio Murilo, seu olhar cheio de um orgulho que fazia com que o coração de Iracema se acelerasse. Uma voz que rompa o silêncio. Naquela noite, depois que todos se retiraram para descansar, Iracema e Murilo permaneceram no quintal, sentados sob as estrelas de outono. O retorno de Iracema à casa familiar havia sido gradual, primeiro com visitas diárias, depois ficando para jantar, até que finalmente Jairo, em um gesto silencioso de reconciliação, havia deixado a porta de seu quarto aberta ao ir dormir uma noite. "Você está nervoso com o amanhã?" perguntou ela, referindo-se à reunião com o prefeito. "Um pouco", admitiu Murilo. "Mas é um nervosismo bom, como o de um arquiteto antes de apresentar seu melhor projeto." Iracema sorriu, lembrando-se da primeira vez que o havia visto, tão seguro de si mesmo, tão distante de tudo o que ela conhecia. "Quem teria imaginado que você acabaria defendendo esta cidade com mais paixão que muitos que nasceram aqui?" "A vida tem um estranho senso de humor", respondeu ele, tomando sua mão na escuridão. "Vim para mudar este lugar e acabei sendo mudado por ele, por você." Permaneceram em silêncio um momento, escutando os sons noturnos, o rumor distante do mar, o canto de um grilo, o murmúrio do vento entre as folhas da buganvília. "O que você fará quando tudo isto terminar?" perguntou Iracema finalmente, formulando a pergunta que havia evitado durante semanas. "Voltará a São Paulo?" Murilo a olhou, a tênue luz da lua desenhando sombras em seu rosto. "Acho que ambos sabemos que já não há nada para mim em São Paulo", respondeu suavemente. "Minha vida está aqui agora, se você quiser que assim seja." O coração de Iracema deu um sobressalto. Apesar de tudo o que haviam vivido juntos, nunca haviam falado explicitamente de um futuro compartilhado. "E sua carreira? Você sacrificou tanto." "Ganhei mais do que perdi", interrompeu a ele. "E quanto à minha carreira, o projeto do Hotel Boutique poderia ser um novo começo. Um baseado em princípios diferentes, em uma visão de sucesso que não se mede apenas em dinheiro." Iracema permitiu-se pela primeira vez imaginar realmente um futuro com Murilo. Não como uma fantasia adolescente ou um ato de rebeldia, mas como uma possibilidade real baseada no respeito mútuo e em valores compartilhados que haviam descoberto através da adversidade. "Você teria que se acostumar a uma vida mais simples", advertiu. "Esta cidade não é São Paulo." "Eu sei", sorriu ele. "E gosto assim. Gosto do ritmo mais lento, da conexão com a história, da sensação de comunidade. Gosto de quem sou quando estou aqui." A mão de Murilo acariciou suavemente a bochecha de Iracema, um gesto tão terno que ela sentiu que seu coração se expandia dentro de seu peito.
Eu te amo, Iracema Peixoto, disse com voz grave. Amei você desde aquele primeiro roçar de mãos na confeitaria, embora tenha demorado para entender. E se me aceitar, quero construir uma vida com você aqui, nesta cidade que nos ensinou a ambos o significado do verdadeiro valor. As palavras, tão simples e ao mesmo tempo tão profundas, flutuaram no ar da noite como uma promessa. Iracema fechou os olhos, deixando que o momento se gravasse em sua memória. O aroma das flores noturnas, o calor da mão de Murilo sobre a sua, a sensação de ter encontrado finalmente seu lugar no mundo. Também te amo, respondeu finalmente sua voz apenas um sussurro. E sim, quero esse futuro com você. Quando seus lábios se encontraram sob a luz prateada da lua, não foi um ato de rebeldia nem de paixão impulsiva. Foi um selo, a confirmação de um compromisso nascido não do deslumbramento inicial, mas de terem caminhado juntos através da escuridão e encontrado a luz do outro lado. E enquanto se beijavam, em algum lugar da casa, Jurema sorria em sonhos, como se de algum modo pudesse sentir que a coragem que lhe havia faltado em sua juventude finalmente havia encontrado expressão em sua neta. A prefeitura, um edifício do século XIX com colunas de pedra-sabão e tetos decorados com madeira entalhada, nunca havia visto uma reunião como aquela. No grande salão de sessões, onde geralmente sentavam-se apenas os vereadores e alguns funcionários, hoje se espremiam metade dos moradores. A notícia da reunião decisiva com o prefeito havia se espalhado como fogo em palha seca. Iracema, sentada junto a seu pai e a Murilo na primeira fila, sentia que seu coração batia tão forte que temia que todos pudessem ouvi-lo. Haviam trabalhado arduamente durante meses para chegar a esse momento, e, no entanto, a ansiedade persistia. A construtora Penteado era um adversário poderoso, e, embora tivessem conseguido importantes vitórias, a batalha final estava por ser travada. O prefeito, um homem corpulento de 60 anos, que havia governado a cidade durante 3 mandatos consecutivos, entrou acompanhado por seus assessores e os representantes da construtora Penteado, Cardoso e Teixeira, os antigos sócios de Murilo, junto com 2 advogados de aspecto severo. Bom dia a todos, começou o prefeito, sua voz ressoando na sala repentinamente silenciosa. Esta reunião é uma tentativa de encontrar uma solução para o conflito que dividiu nossa comunidade nos últimos meses. Murilo tensionou o maxilar ao ver seus ex-sócios. Era a primeira vez que os enfrentava cara a cara desde sua renúncia. Cardoso, o mais velho, dirigiu-lhe um olhar glacial. Teixeira, no entanto, parecia mais nervoso que hostil. A reunião começou com a apresentação formal de ambas as propostas. O resort de luxo original, da construtora Penteado, agora ligeiramente modificado para incluir algumas concessões à preservação histórica, e o projeto alternativo de Murilo, respaldado pelo Comitê Cidadão. Enquanto os arquitetos municipais comparavam ambos os planos com diagramas projetados na parede, Iracema observou os assistentes. Os vizinhos mais idosos, inicialmente os mais relutantes a qualquer mudança, assentiam aprovadoramente ante o projeto de Murilo, que integrava elementos tradicionais com funcionalidades modernas. Os mais jovens, preocupados com as oportunidades de emprego, pareciam divididos. Nosso projeto gerará 300 postos de trabalho diretos, argumentou Cardoso, dirigindo-se mais ao público que ao prefeito. O plano alternativo criará apenas 50. É verdade, respondeu Murilo, pondo-se de pé. Mas esses 50 serão empregos qualificados e permanentes, não trabalhos sazonais que desaparecem no inverno. Além disso, nosso plano preserva os negócios tradicionais em vez de deslocá-los com redes internacionais. A discussão técnica continuou durante horas, alternando entre aspectos econômicos, ambientais e urbanísticos. Para surpresa de Iracema, seu pai interveio várias vezes, demonstrando um conhecimento de planejamento urbano que ela desconhecia que possuísse. Quando o debate parecia chegar a um impasse, o prefeito convocou um recesso. No corredor fora da sala, Iracema viu Murilo conversar em voz baixa com Teixeira em um canto. A conversa parecia intensa, mas não hostil. Quando Murilo retornou ao seu lado, tinha uma expressão pensativa. Tudo bem,
perguntou ela. Melhor do que o esperado, respondeu ele enigmaticamente. Teixeira me deu uma informação interessante. Antes que pudesse elaborar, foram chamados de volta à sala. O prefeito parecia ter tomado uma decisão. Depois de considerar ambas as propostas e as intervenções de hoje, anunciou, acredito que o mais benéfico para nossa cidade seria uma solução intermediária. Um murmúrio percorreu a sala. Iracema sentiu que seu estômago se contraía. Uma solução intermediária poderia significar compromissos inaceitáveis, a destruição parcial, mas irreversível do caráter da cidade. No entanto, continuou o prefeito, levantando uma mão para silenciar os murmúrios, há um fator adicional que devemos considerar. Hoje mesmo recebi notificação de que o IPHAN está avaliando declarar todo o centro histórico, incluindo o casario colonial e seus arredores, como patrimônio histórico protegido. Se isso ocorrer, qualquer projeto deverá submeter-se a restrições muito mais severas. A notícia caiu como uma bomba. Iracema olhou para Murilo, que sorria sutilmente. Era esta a informação que Teixeira lhe havia proporcionado? Cardoso levantou-se, visivelmente furioso. Isto é uma manobra dilatória, protestou. O IPHAN poderia levar anos para tomar uma decisão definitiva. Ou poderia fazê-lo em semanas, respondeu o prefeito com calma. Em qualquer caso, minha responsabilidade é proteger os interesses desta cidade a longo prazo. A reunião dissolveu-se em um caos de discussões acaloradas. Iracema, Murilo e Jairo saíram juntos da prefeitura, recebendo felicitações de muitos vizinhos que interpretavam a notícia como uma vitória. Você sabia sobre o IPHAN? Perguntou Iracema a Murilo quando estavam a sós. Não exatamente, respondeu ele. Teixeira me comentou que havia rumores em Brasília. Ao que parece, nosso movimento cidadão chamou a atenção além do que imaginávamos. E você acha que será suficiente para deter definitivamente o projeto original? Murilo olhou para a praça, onde as pessoas se dispersavam lentamente, comentando os eventos do dia. Acho que acaba de mudar a equação completamente, explicou. A construtora Penteado não pode se dar ao luxo de esperar indefinidamente. O tempo joga a nosso favor. Naquela noite, enquanto jantavam na casa dos Peixoto, receberam uma visita inesperada. Teixeira, o sócio mais jovem de Murilo, apareceu sozinho à porta. Jairo o recebeu com desconfiança, mas Murilo interveio, convidando-o a entrar. Na intimidade da sala de jantar familiar, Teixeira revelou o verdadeiro motivo de sua visita. A empresa está considerando retirar o projeto, anunciou sem preâmbulos. Os acionistas estão nervosos com toda a publicidade negativa, e agora com a possível declaração do IPHAN. Por que você nos conta isso? Perguntou Jairo, desconfiado. Teixeira olhou para Murilo. Porque acredito que sua alternativa poderia nos interessar, respondeu. Não como construtora Penteado, mas como investidores individuais. Cardoso jamais admitiria, mas eu vejo potencial em sua abordagem, Murilo. O silêncio que seguiu estava carregado de possibilidades. Murilo, que durante meses havia visto seus ex-sócios como inimigos, agora considerava uma colaboração que semanas atrás teria parecido impossível. Teríamos que estabelecer termos muito claros, disse finalmente. O respeito ao patrimônio e à comunidade seriam inegociáveis. É claro, assentiu Teixeira, e precisaríamos da participação do Comitê Cidadão como garantidor. Iracema observava o intercâmbio com assombro. O que havia começado como uma guerra aberta estava se transformando em uma oportunidade de colaboração que poderia beneficiar todas as partes. Quando Teixeira partiu, prometendo continuar as conversações, a família permaneceu em silêncio por um momento, processando o ocorrido. Você confia nele? Perguntou finalmente Marta, que havia observado tudo com sua habitual discrição. Não completamente, admitiu Murilo, mas acredito nas oportunidades de redenção. Eu mesmo percorri esse caminho. Jurema, que havia escutado de sua poltrona, sorriu com sabedoria. Às vezes, o maior ato de coragem é estender a mão a quem considerava seu inimigo, disse suavemente. Isso é o que constrói comunidades que perduram. Naquela noite, enquanto a cidade dormia sob um céu estrelado, Iracema e Murilo caminhavam pela orla,
o rumor das ondas como trilha sonora de suas reflexões. Você tem certeza de querer se associar com eles? Perguntou Iracema. Depois de tudo o que aconteceu, Murilo contemplou o horizonte, onde as luzes de alguns barcos de pesca piscavam na distância. Há algo poético em converter antigos adversários em aliados, respondeu. Além disso, precisamos de seu capital e seus contatos para tornar realidade o projeto alternativo. Com as condições adequadas, poderia funcionar. Iracema entrelaçou seus dedos com os dele, sentindo a força de suas mãos curtidas por anos de trabalho. Acho que minha avó tem razão, disse. A verdadeira coragem está na reconciliação, não na vitória. Murilo a atraiu para si, beijando suavemente sua testa. Percorremos um longo caminho desde aquele primeiro roçar na confeitaria, murmurou contra sua pele. E ainda temos muito caminho pela frente, respondeu ela, erguendo o rosto para encontrar seus lábios. Sob a luz prateada da lua, com o mar eterno como testemunha, selaram com um beijo o final de uma batalha e o começo de uma nova etapa. O que havia começado como um choque de mundos havia se transformado em uma harmonia inesperada. E nesse momento, ambos souberam com certeza que, independentemente dos desafios que ainda pudessem enfrentar, haviam encontrado no outro não apenas um amor, mas um lar. 1 ano havia se passado desde aquela reunião decisiva na prefeitura. A primavera havia chegado novamente à cidade litorânea, trazendo consigo o aroma de jasmim e a promessa de renovação que sempre acompanha esta estação. No alto da colina, onde antes apenas se erguia o antigo casario colonial, agora se levantava uma estrutura que harmonizava com seu entorno histórico, o Hotel Pousada do Casarão. Seus muros de pedra clara e seus pátios internos, com fontes de cerâmica tradicional, respeitavam a arquitetura local, enquanto suas instalações incorporavam tecnologia sustentável e design contemporâneo. Iracema percorria os corredores do hotel, verificando os últimos detalhes, antes da inauguração oficial programada para o entardecer. Aos seus 24 anos, havia se tornado a diretora de Relações Comunitárias do projeto, um cargo que havia surgido da inusual estrutura de propriedade do hotel, uma associação entre investidores privados, incluindo Teixeira e, surpreendentemente, Cardoso, o Comitê Cidadão transformado em cooperativa e a fundação cultural que Murilo havia estabelecido. O som de passos familiares a fez voltar-se. Murilo se aproximava pelo corredor decorado com fotografias históricas da cidade, doadas pelas famílias locais. O prefeito acaba de confirmar sua presença, informou, beijando-a ligeiramente. E também virá o representante do IFAM. Nervoso? Perguntou Iracema, acomodando instintivamente a gravata de Murilo. Estranhamente não, respondeu ele com um sorriso sereno. Sinto que tudo está como deve estar. Aos seus 43 anos, Murilo havia encontrado um novo propósito profissional. O sucesso do projeto do hotel havia gerado interesse em outras cidades históricas que buscavam alternativas ao turismo de massa e à gentrificação descontrolada. Seu estúdio de arquitetura sustentável, estabelecido em um antigo armazém reabilitado próximo ao porto, já tinha encomendas em 3 estados diferentes. Deveríamos revisar o pátio principal uma última vez, sugeriu Iracema. Quero me assegurar de que os vasos estejam exatamente como minha avó gosta. Jurema, que com seus 91 anos seguia sendo a matriarca indiscutível da família, havia insistido em supervisionar pessoalmente a disposição de flores e plantas nos espaços comuns do hotel. Sua experiência de décadas cuidando do quintal mais admirado do bairro antigo a convertia, segundo suas próprias palavras, na única autoridade competente em jasmins de toda a região. Enquanto atravessavam o edifício, saudaram os novos funcionários que se esmeravam nos preparativos finais. Muitos eram locais, alguns inclusive haviam sido firmes opositores ao projeto inicial da construtora Penteado. Agora formavam parte de uma iniciativa que havia conseguido o que parecia impossível: conjugar desenvolvimento econômico com preservação cultural. No pátio principal, encontraram Jairo Peixoto discutindo amistosamente com Cardoso sobre a qualidade da cachaça que seria servida no restaurante do hotel. Estou dizendo que a cachaça deve ser local, insistia Jairo,
gesticulando energicamente. Os turistas vêm para experimentar o autêntico, não produtos industriais. E eu lembro a você que temos um orçamento a manter, respondia Cardoso, embora o brilho em seus olhos revelasse que desfrutava do debate. Ainda que admita que sua última safra tem qualidades excepcionais. Iracema trocou um olhar divertido com Murilo. A improvável amizade que havia surgido entre seu pai e o antigo sócio de Murilo era um dos muitos pequenos milagres que haviam presenciado no último ano. A reconciliação entre Jairo e Murilo havia sido mais lenta, mas igualmente profunda. O respeito mútuo havia se transformado gradualmente em um vínculo genuíno, selado definitivamente quando Murilo pediu formalmente a mão de Iracema em um emocionante jantar familiar meses atrás. Vocês dois deveriam descansar um pouco antes da cerimônia, interrompeu Marta aparecendo com uma bandeja de suco de cajá fresco. Iracema, você mal dormiu nos últimos 3 dias. Há muitos detalhes para cuidar, mãe, respondeu Iracema, embora aceitasse agradecida o copo de suco. Os detalhes podem esperar, interveio Jurema, que observava tudo de sua cadeira favorita sob um pé de jasmim em flor. As olheiras, por outro lado, ficam muito mal nas fotografias oficiais. Todos riram, e Iracema rendeu-se ante a sabedoria coletiva das mulheres de sua família. Horas mais tarde, enquanto o sol começava sua descida em direção ao mar, tingindo o céu de tons dourados e rosados, a praça em frente ao hotel se enchia de convidados. Toda a cidade parecia ter se congregado para celebrar não apenas a inauguração de um edifício, mas o triunfo de uma comunidade que havia encontrado sua voz. Iracema, vestida com um terno azul marinho que realçava o âmbar de seus olhos, observava a cena da varanda do hotel. Bruna se aproximou, elegante em seu vestido verde esmeralda. Quem teria imaginado que seu pequeno ato de rebeldia terminaria assim? Comentou, abraçando sua irmã. Não foi rebeldia, corrigiu Iracema suavemente. Foi coragem. A coragem de escolher meu próprio caminho. Bruna assentiu, compreendendo. No último ano, ela mesma havia encontrado sua vocação inesperadamente, ao liderar um programa de recuperação de artesanatos tradicionais que agora formava parte da oferta cultural do hotel. Falando em caminhos, disse com tom conspiratório. Ouvi rumores sobre um casamento em setembro. Iracema sorriu, tocando instintivamente o anel de prata antiga que Murilo lhe havia dado, uma peça que havia pertencido à sua avó materna. Nada escapa aos ouvidos desta cidade, respondeu com fingida resignação. A cerimônia de inauguração foi simples, mas emotiva. O prefeito Murilo e Jairo cortaram juntos a fita, simbolizando a colaboração que havia tornado possível o projeto. Jurema recebeu um reconhecimento especial por sua contribuição à preservação das tradições locais, arrancando lágrimas até dos mais estoicos dos assistentes. Quando os discursos terminaram e a celebração formal deu lugar à festa, com música regional e cachaça da região, Murilo procurou Iracema entre a multidão. Venha comigo, sussurrou tomando sua mão. Quero mostrar-lhe algo. Guiou-a através do hotel até uma parte do edifício que ainda não havia sido revelada ao público. Um pequeno jardim secreto, oculto entre muros antigos, onde haviam preservado os restos de um pátio colonial descoberto durante as escavações. Este será nosso refúgio, explicou Murilo, enquanto ela admirava o design intrincado dos azulejos restaurados e a pequena fonte que murmurava suavemente. Um lugar para recordar como tudo começou e por que valeu a pena lutar. Iracema sentiu que seu coração se expandia com uma emoção grande demais para contê-la. Este homem que havia chegado à sua vida como um estranho e agora era parte essencial dela, continuava surpreendendo-a com sua capacidade para entender o que realmente importava. É perfeito, murmurou explorando o espaço com os dedos, sentindo a textura de séculos nas pedras polidas. Murilo a observava, hipnotizado pela forma como a luz do entardecer que se filtrava entre as treliças desenhava padrões sobre sua pele. Sabe que dia é hoje? Perguntou suavemente. Iracema assentiu, seus olhos brilhando com a emoção da lembrança. Faz exatamente 1 ano e 3 meses que nos conhecemos na confeitaria, respondeu. O dia em que você roçou minha mão ao segurar a porta.
O dia que mudou o curso de nossas vidas, completou ele, aproximando-se para tomá-la em seus braços. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse chegado 2 minutos antes ou depois àquela confeitaria. Não acredito em coincidências, respondeu Iracema, apoiando a cabeça em seu peito, escutando o batimento constante de seu coração. Acredito que algumas almas estão destinadas a se encontrar, não importam as circunstâncias. Permaneceram assim, abraçados em silêncio, enquanto o sol terminava de se ocultar e as primeiras estrelas apareciam no céu. Na distância, escutava-se a música da celebração, as risadas e conversas de uma comunidade reunida em harmonia. O encontro foi o destino, murmurou Murilo, repetindo as palavras que Jurema lhes havia dito em uma de suas conversações filosóficas. Mas permanecer juntos foi uma escolha. Iracema levantou o rosto para encontrar-se com seu olhar, esses olhos que agora conhecia tão bem, que haviam visto dor e renascimento, que refletiam uma sabedoria ganha através de erros e redenções. A melhor escolha que já fiz, respondeu erguendo-se para beijá-lo. Nesse beijo se concentrava tudo, o nervosismo do primeiro encontro, a rebeldia dos primeiros passos juntos, a dor das separações temporárias, a alegria do reencontro e, sobretudo, a promessa serena de um futuro compartilhado. Quando finalmente retornaram à festa, fizeram-no não como a jovem idealista e o empresário reformado, mas simplesmente como Iracema e Murilo. Duas pessoas que haviam aprendido que o amor verdadeiro não apaga as diferenças, mas constrói pontes entre mundos aparentemente irreconciliáveis. E enquanto se uniam à dança que havia começado espontaneamente na praça, com Jurema marcando o ritmo com palmas de sua cadeira e Jairo sorrindo orgulhoso, ambos compreenderam que haviam encontrado algo muito mais valioso que o êxito profissional ou a aprovação social. Haviam encontrado a coragem de ser autenticamente eles mesmos, juntos. Porque ao final, como lhes havia ensinado sua improvável história, os maiores atos de coragem não ocorrem em campos de batalha ou salas de reuniões, mas nos corações que se atrevem a sentir, a mudar e a acreditar que mesmo as barreiras mais intransponíveis podem se converter em portas para novos começos.